Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre meio que um manual de cultivo das orquídeas epífitas, né? Então quem tem qualquer orquídea aí na sua casa, né, orquídeas de tronco, para quem não sabe, a orquídea epífita são plantas que na natureza, né, vivem aí sobre os troncos das árvores e tudo mais. Um exemplo, os dendróbions, né, denfal, phalaenopsis, cattleyas, todas são orquídeas epífitas e eu quero trazer nesse vídeo de hoje aqui várias dicas para vocês conseguirem cultivar essas orquídeas e ter um resultado muito legal aí. Porque muita gente vai cultivar uma phalaenopsis, uma cattleya, não consegue, algumas pessoas plantam da forma errada, né? E no final não tem desenvolvimento, não tem enraizamento e muito menos floração. Então, vamos lá que hoje eu quero passar várias dicas para vocês sobre o cultivo dessas plantas para vocês estarem melhorando, né, aí na casa de vocês e tendo a partir de agora um resultado muito legal, um resultado incrível. Então, para iniciar, gente, as orquídeas epífitas, elas são plantas, né, que, igual eu falei para vocês, na natureza vegetam sobre os troncos das árvores. Aqui eu tenho um exemplo, Dendrobium ercoglossum, né? E assim, são plantas que têm as raízes extremamente diferentes das plantas terrestres, por exemplo. Então, a pessoa que vai começar a cultivar orquídea, tem uma planta epífita em casa e quer cultivar ela como se fosse uma outra planta qualquer, não vai dar muito certo, tá? Lembre-se que o sistema radicular das orquídeas é totalmente diferente dos outros tipos de planta. Então, a gente tem que ter alguns cuidados específicos para conseguir um resultado legal, para conseguir um desenvolvimento bom. Primeira coisa, na natureza, quando chove, a água vai embora rápido, né? Não fica acumulado água ali nas raízes e é por esse motivo que as orquídeas não gostam de umidade excessiva, tá bom? Em relação à água, elas gostam, elas precisam, a água que vai ajudar no desenvolvimento delas, porém, elas não gostam de excessos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí na hora de molhar, na hora, na verdade, de escolher o substrato para a gente não acabar prejudicando o enraizamento das plantas epífitas. Então, primeira parte é isso. Segunda parte, o ambiente que essas orquídeas devem estar, as plantas epífitas, tem que ser um ambiente onde a umidade é legal. Tá? Porque nas matas, lá onde elas vivem, onde elas vegetam, lá elas vão viver a maioria do tempo praticamente da umidade ambiente. Por isso que eu falei para vocês que as raízes das orquídeas epífitas são totalmente modificadas e diferentes, porque elas conseguem captar a umidade que está no ar, a umidade do ambiente e levar para ela, né, para estar se reidratando aí, se desenvolvendo. Então, o primeiro passo é esse. Na hora que você tiver uma orquídea aí, começou agora, tá com a primeira plantinha, primeira coisa é escolher o substrato certo. Muita gente perde essas plantas quando compra, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu compro uma orquídea linda, tá florida, mas sempre que chega na minha casa morre. Por que que isso acontece? Né? Será que eu não tenho sorte? A orquídea é chata demais, a orquídea é muito complicada, mas na verdade o único problema, né, que o pessoal tem aí é de esperar demais, tá? O substrato que essas plantas vêm quando a gente compra sempre vai estar velho, sempre vai estar mantendo muita umidade, sempre vai estar uma coisa que não está muito legal ali para a planta desenvolver. Lembra que elas precisam das raízes livres, tá? Quanto mais livre tiver a raiz, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser o desenvolvimento. Então, primeira coisa é replantar, tá bom? Replanta a sua orquídea quando chegar na sua casa, tira aquele substrato velho, deixa as raízes respirar um pouco, planta a orquídea em um substrato que seca rápido, porque lembra que na natureza não vai ter nada acumulando umidade nas raízes por um monte de dia, entendeu? Então, às vezes, mais que a gente vai ter que molhar um pouco mais essas plantas, a gente tem que tentar melhorar esse ponto, porque se a gente não faz isso, se a gente não cuida do jeito certo, não coloca em um substrato que seca rápido, quando começar a chover, o que vai acontecer? As raízes vão abafar, a planta vai pegar um fungo e vai acabar morrendo. Então, é muito importante isso. A gente tem que molhar um pouco mais, a gente pode molhar basicamente quase todos os dias, porém, a gente tem que tomar esse cuidado específico em relação ao substrato, porque ele deve secar entre um dia e outro, né? Molhou hoje, amanhã, pelo menos amanhã à tarde já tem que estar secando aí, não pode estar acumulando umidade, porque se tiver, a planta não vai desenvolver, tá? Outro ponto é que orquídeas epífitas precisam de ventilação, tá? Se você pega uma planta dessa, coloca num lugar totalmente abafado, com umidade demais e um substrato que fica sempre encharcado, é fungo na certa. Por isso que você não consegue ter resultado, entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês na hora de plantar orquídea epífita é o seguinte:
Você vai colocar o substrato, eu aconselho brita e carvão, se você quiser utilizar outro substrato, fica a seu critério, mas toma cuidado que tem que secar rápido. Você coloca o substrato até na metade do vaso, coloca a planta por cima e pronto, não completa com o substrato em cima das raízes. Já fiz esse teste várias vezes aqui nas minhas plantas, já até mostrei para vocês aqui no canal e dá super certo, porque a planta fica à vontade, ela fica com as raízes livres, não tem nada de umidade acumulada e aí você não vai correr o risco de perder a planta, né? Ou de fazer a planta acabar perdendo as suas raizinhas, que é a parte mais importante das orquídeas, tá bom? Outro ponto importante que eu queria falar em relação à orquídea epífita é, igual eu falei, ventilação é muito importante, tá? Para levar embora a umidade excessiva. Porque, igual eu falei, um ambiente abafado traz fungo, tá? Se a sua orquídea sempre tá apodrecendo, das duas uma. Ou o lugar que ela tá muito abafado, ou então o substrato tá encharcado demais. É isso que faz apodrecer raiz, é isso que faz dar fungo, é isso que faz apodrecer broto, tá? Orquídea epífita são plantas incríveis que não adianta você querer plantar na terra, não adianta você querer plantar na água, não adianta você querer plantar igual às outras plantas, porque não é igual. Tá bom? São plantas diferentes, de hábitos diferentes, não tem como, igual eu sempre falo, né? Eu até brinco aqui no canal, não tem como a gente criar uma galinha dentro d'água, igual um peixe, né? É a mesma coisa, não dá para criar uma orquídea epífita que desenvolveu hábitos epífitos, que precisa de raízes livres, que precisa de pegar umidade ambiente principalmente, que não gosta de raiz abafada demais, não tem como você pegar uma planta dessa e colocar na terra, né? Você pode até fazer isso, no início ela pode até desenvolver, mas com o tempo vai dar errado, com o tempo vai dar um fungo e vai matar a planta, porque elas não suportam isso, tá? As orquídeas epífitas, elas não vão ser resistentes a fungo, né, que tem na terra, que tem no solo, entendeu? Por isso que elas ficam bem longe do solo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Ah, eu não quero usar carvão em brita, usa qualquer outra coisa, amarra num tronco, amarra num tijolo, em qualquer coisa, mas não plante na terra, não planta na areia, não faz nada disso porque não vai dar certo, tá bom? É só vir 2 chuvas ali, a planta vai apodrecer e morrer. Então toma muito cuidado e vamos tentar respeitar os hábitos de cada planta, porque se elas têm esse tipo de hábito, alguma coisa, né, tem ali que ela não gosta, que ela não desenvolveu na terra, porque seria 1000 vezes mais fácil essas plantas terem desenvolvido no solo das florestas, que é rico em matéria orgânica, né, bastante nitrogênio ali para ela desenvolver e enraizar, mas mesmo assim ela foi desenvolver lá em cima nos troncos das árvores, tá? Então não vamos misturar isso aí, não vamos plantar essas orquídeas em substratos errados para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Então, controlando a umidade. Lembre-se que a umidade ambiente é 1000 vezes mais importante, tá? Desde que o seu substrato seque bem rápido, se a umidade ambiente está legal, você vai ter um resultado incrível. É a umidade que traz o enraizamento, é a umidade que vai estimular o enraizamento dessas plantinhas aqui. E outra coisa, não tem como cultivar orquídea, tá bom? Tanto epífita como terrestre, mas principalmente as epífitas, não tem como cultivar esse tipo de planta na sombra, igual uma samambaia, tá? Você pode até colocar, ela vai desenvolver sim, ela vai brotar sim, ela vai crescer, mas isso aqui que é bom, ó, você vai custar ter, viu? Então, para uma orquídea epífita florescer, ela precisa da luz do sol. Vocês estão vendo aqui no orquidário, né? Vim gravar para vocês aqui. Olha só o sol que pega ali. É lógico que com sombrite, né? Se você não tem um sombrite, coloca no lugar que pega um solzinho da manhã para não queimar as plantas, mas tem que ter um pouco de sol, porque senão a sua planta não vai conseguir florescer, tá bom? Ela não vai estar à vontade ali para florescer e se desenvolver bem, e sem falar que ela vai ficar fraca e pode acabar sendo atacada por fungo, né? Por pragas aí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Então, observe esses pontos, melhora o ambiente das suas plantas. Olha só, aqui tá parecendo uma florestinha cheia de plantas, né? Porque isso melhora a umidade do ambiente, as orquídeas se sentem mais à vontade e vão ter um resultado incrível, tá? Então, agora, a partir de hoje, quando você for comprar ou plantar uma orquídea, né? Na verdade, uma orquídea epífita, lembra que não pode colocar ela na terra e tem que escolher um substrato que vai secar rápido para que ela tenha um desenvolvimento bom, tenha um resultado incrível e cresça perfeitamente, tá bom? Se a sua orquídea tá com a folha muito escura, o verde tá muito escuro, é falta de sol.
Então tenta mudar isso aí, tá bom? Ah, mas eu tenho uma orquídea aqui em casa, uma Cattleya, uma Phalaenopsis, e tem muitos anos, nunca floresceu. Ela não gostou do lugar que você colocou. Simplesmente isso. Muda ela de lugar, coloca onde pega um pouquinho mais de sol, que você vai ver o resultado incrível que você vai ter nessa plantinha aí. Cultivo das orquídeas epífitas é simples, né? A gente só tem assim, eu fiz esse manual de cultivo, vamos dizer assim, para falar para vocês que é muito importante a parte do enraizamento, porque é das raízes que vai vir a saúde da planta. Sem raiz a planta morre, tá? Então, o que muda elas das outras orquídeas, né, das outras plantas, na verdade, é isso. Tá? Elas precisam de raízes mais livres para se desenvolver. Tanto é que vocês podem ver que outros tipos de planta não tem reserva de nutriente, não tem nada. As orquídeas têm os bulbos para guardar energia, guardar nutriente para as épocas de escassez, quando não está chovendo, quando a umidade está muito baixa. Então ela consegue sobreviver simplesmente com isso aqui, ó, os bulbos, né? Então, fiquem de olho a partir de agora, cuida bem da sua orquídea epífita, cuidado para você não ficar enterrando e abafando raiz demais, porque não dá certo, tá? Vocês podem estar plantando elas em vaso de plástico, tem gente que fala que vaso de plástico não presta. Mentira, presta sim, dá certo, você só tem que escolher o substrato correto, tá? Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes os vasinhos de plástico do que vaso de barro. Vaso de barro seca rápido demais e se a gente planta uma orquídea que gosta de umidade, ela vai morrer. Tá? Se você mora numa região muito seca, ela morre. Então, vasos de plástico, eu uso carvão, eu uso brita, né? A gente vai ter um resultado legal, molho basicamente quase que todos os dias, a umidade do ambiente aqui é legal e eu tenho um resultado incrível, tá? Então, se você tem qualquer orquídea epífita, a minha tá plantada num tronco e não desenvolve, a minha tá plantada num vaso de barro e não desenvolve. Tenta um vasinho de plástico e sempre vasos menores, tá bom? Como são plantas epífitas, vocês podem sim plantar em tronco. Não tem problema, você pode plantar no tronco. Mas lembra que cada orquídea vem de uma região, cada orquídea precisa de uma umidade específica. E se você pega uma planta que gosta de muita água, tipo uma Phalaenopsis, que a umidade do ambiente tem que estar lá em cima, você pega uma Phalaenopsis e vai cultivar, mas onde você mora é muito seco, ela não vai conseguir desenvolver. Por mais que ela seja uma planta epífita, por mais que na natureza ela fica nos troncos ali, né? Se o ambiente não está adequado, ela não desenvolve. Então eu aconselho o seguinte, Phalaenopsis, essas plantas que gostam de mais umidade, deixa nos vasinhos de plástico, substrato que seca rápido e molha sempre que vê que secou, tá bom? Orquídeas igual dendróbiums, cattleyas, plantas que não necessitam de tanta umidade, aí vocês podem plantar no tronco, né? Normalmente aí quem mora em regiões mais secas, no vasinho de barro pode. Aqui eu tenho um dendróbium, né, no vasinho de barro, porque dendróbium não gosta de muita água, então dá super certo. Mas essas outras plantas eu prefiro vasinho de plástico mesmo. E observa isso, tá? Umidade, substrato e ventilação. E luminosidade também, né? Isso vai trazer o resultado para suas orquídeas, fazer elas florescerem, crescerem e diminuir aí as pragas e as doenças, tá? Lembra que ambiente abafado, quente demais, muito úmido, né? Tudo abafado ali, não passa ventilação, vai trazer fungo, vai trazer doença para suas orquídeas, tá? Enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, queria só falar um pouquinho sobre as orquídeas epífitas, espero que vocês tenham gostado, viu? Quem gostou, curte aí para ajudar a gente, compartilha. Não esquece de se inscreve aí no canal para você não perder nenhuma dica, que hoje eu tô gravando uma série enorme de vídeos para colocar aqui no canal para vocês, e eu tenho certeza que vai ajudar de uma vez por todas em qualquer orquídea que você tem aí, em qualquer situação. Vai ajudar bastante, você vai ter um resultado incrível. Aproveita, já me segue lá no Instagram também, tá? É JV Orquídeas, vai lá e me segue, porque lá eu tô passando várias dicas também, vídeos menores de dicas de cultivo de orquídea, então me segue lá no Instagram. No TikTok também é JV Orquídeas, tá bom? E é isso, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, até amanhã e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Tchau, tchau, pessoal!